A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde. Parei aqui um pouquinho para dar uma refletida e decidi compartilhar essa palavra com vocês. Mexeu comigo e pode servir para um de vocês. Está no livro de Isaías 61, capítulo 1 até o 3. Versículo 1 até o 3, me perdoa. Na minha Bíblia está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos mansos, versículo 1, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor, da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os tristes. E, versículo 3, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus, quando chegou no Sinédrio, ele leu esse livro, pegou o rolo lá e leu esse livro, no Sinédrio, que os povos se uniam para ler a Torá, os fariseus então os fariseus ficaram revoltados, deu até uma confusão na época. Jesus estava falando o que estava acontecendo naquele momento, naquela hora que ele estava lendo. Ali era a palavra se cumprindo. E muitos não entenderam, nem conheciam o próprio Deus ali, na presença do Senhor Jesus. E ele foi e falou isso, ele leu sobre esse livro. Ele estava dando ordem ali, a tristeza para sair da vida das pessoas. Então ele fala aqui, a ordem acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Que o óleo que ele devia se ungir era o óleo da alegria, em vez de um espírito triste. E ia trocar suas vestes, botar veste de louvor em vez de um espírito angustiado e triste. Jesus estava falando que ele veio para proclamar isso, a fim de que todos se chamem de carvalho de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Ele seja glorificado, não a gente, ele. Então tudo que nós fomos fazer para Deus, ele que tem que ser glorificado, ele que tem que ser exaltado. Então tudo que nós fazemos hoje na presença do Senhor, eu sinto até a presença dele aqui, só em falar isso, estou todo arrepiado aqui. É ele que tem que ser glorificado, não eu. Tudo que eu faço para o Senhor, se der certo, a glória é dele. Se der errado, ele permitiu que desse errado. Porque a gente às vezes faz as coisas para querer agradar o homem, e quando faz sucesso a gente fica todo feliz. Mas quando não sai do jeito que nós queremos, nós ficamos tristes. Mas quando você faz para agradar a Deus, sendo bom para o homem ou não, você não se preocupa, porque você fez para agradar a Deus. É o que eu tenho tentado fazer. Porque nessa época, o povo ficava triste, porque estava sendo afrontado, estava sendo castigado pelo inimigo, E Jesus estava prometendo já naquela época, no Antigo Testamento, através de Isaías, que esse dia ia chegar. Esse dia da libertação dos cativos, das prisões ser abertas, ia chegar. E quando Jesus pegou esse rolo e leu, ali estava se cumprindo o que Jesus falou, que ia chegar esse dia, e chegou. Foi falado lá no Antigo Testamento, qual eu estou lendo agora. Jesus, quando pegou lá, no meio do Sinédrio, falou, estava se cumprindo, e muitos não creram. Entendeu? Então Jesus estava prometendo que ia trocar as vestes. Veste de angústia, botar uma veste de louvor, veste de festa, veste de alegria, mudar nosso espírito, mudar nosso sentimento. Então, eu não sei o que você está passando. Eu sei que eu tenho passado. Eu tenho procurado todo dia que Deus venha trocar minha veste, me colocar uma veste de alegria, de louvor, de glorificar a Deus quando eu estou dentro da casa do Senhor. Eu não vou para a casa do Senhor para ficar vendo o defeito do irmão. Eu não vou do Senhor para ficar vendo problema na igreja, não. Eu vou para a igreja do Senhor para ver a glória dele, para mim oferecer um culto racional a ele. Muitas pessoas vão ao contrário, para ver defeito no irmão, para ficar apontando erro. Eu vou para a igreja para glorificar a Deus, e tudo que eu vou fazer na igreja eu faço para Deus. Eu não faço para agradar ninguém. Faço para agradar a Deus, porque ele tem o melhor para a minha vida e para a sua. Então aqui Jesus está falando. Aqui Jesus está prometendo que vai trocar as vestes. E ali quando ele chegou, ele estava cumprindo aquilo ali. Muitos não entenderam. Então o que eu quero dizer? Às vezes você está dentro da casa de Deus, dentro da igreja o ano inteiro, ainda continua com a veste de tristeza. Por quê? Porque você olha a circunstância. Eu olhava muito a circunstância, estava quase parando. A circunstância que eu estou vivendo, não. Eu estava parando, falei, não vou orar para isso mais não. Então essa palavra veio mexer comigo. Hoje eu olho para Cristo. Hoje para mim Cristo basta. A felicidade para mim tem que ter ele em primeiro lugar. Se não tiver ele, para mim não serve. Posso estar com o melhor carro, posso estar com a conta bancária cheia, posso estar com a minha família inteira. Mas se ele não tiver na minha vida em primeiro lugar, não está servindo de nada. Porque aqui o povo ficava triste. Então quando o povo ficava triste, ele se cobria, se vestia de pano de saco, jogava cinza na cabeça,
ficava se humilhando, se martirizando, né? Mas Jesus veio para acabar com isso. Jesus prometeu lá no livro de Isaías, aqui no Antigo Testamento, e quando Jesus chegou no dia que ele falou sobre esse livro, ele leu, né? E ninguém acreditou. E muitas das vezes é assim. Estamos dentro da casa do Senhor e não acreditamos que Ele pode fazer. Vou deixar aqui uma receita de bolo para você aí. Se Deus falou com você que Ele vai fazer algo na sua vida, pode vir um profeta lá de Israel, lá da Judéia. Se Deus falou contigo, você tem certeza, tem discernimento, irmão, fique no que Deus falou. Não deixe o homem mudar o propósito de Deus na sua vida. É o que eu tenho feito. Muitos tentam mudar o propósito de Deus na minha vida, mas não conseguem porque eu tenho discernimento. Eu estou ligado e acredito no que Deus falou na minha vida. Então eu deixo essa palavra para você. Acredite no que Deus falou. Se tua situação não está boa hoje, Deus vai mudar essa situação. Deus tem poder. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sinto Deus aqui nessa palavra. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não acredite no homem, não. O homem engana. O homem frustra os teus sonhos. O homem frustra os teus planos. Mas Deus nunca vai frustrar. Então acredite no que Deus falou para você. Pare de acreditar em profeta. Tem muito profeta aí na carne. Está falando que Deus não mandou. Na igreja é uma coisa, fora é outra. Na igreja fala bonito, fora da igreja xinga palavrão. Fala um montão de coisa que não se deve falar. Então acredita em Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa maior revelação. Eu acredito na palavra de Deus, o que Deus me mostrou. Eu não acredito em ninguém, acredito na palavra de Deus. Então aqui é uma palavra que eu deixo para você, que está passando pelo momento de luta, de adversidade. Acredite no que Deus falou para você, no seu coração. A palavra até fala que o coração é enganoso, mas dele provém todas as saídas. Acredite, peça discernimento a Deus, para saber quando é Deus que está falando. Então eu deixo essa palavra para você nessa tarde. Acredite no que Deus tem para você. Não acredite em profeta. O profeta é você mesmo dentro da sua casa. O sacerdote é você mesmo dentro da sua casa. Tá? Fique com essa palavra em nome de Jesus.